E depois de algum tempo eles estavam viajando para outro universo e passaram perto de um planeta que acabaram examinando ele e descobriram que estava havendo uma guerra entre pessoas e robôs e perceberam que as pessoas tinham poderes, mas que os robôs copiavam esses poderes e acabavam com essas pessoas. E então eles foram checar no globo do tempo e acabaram vendo que esses robôs foram projetados por umas pessoas que eram bem inteligentes, que eles viram que eram muito menosprezados por não terem poderes. As pessoas que tinham poder viviam zoando eles e também rebaixando, chamando eles de lixo por não terem serventia nenhuma de poderes e que eles não deveriam nem sequer estar lá. Daí eles resolveram voltar mais no tempo, vendo, e descobriram que essas pessoas que não tinham poderes, na verdade nem eram desse planeta. Eles acabaram caindo numa nave lá muito tempo e acabaram tendo que se estabelecer por lá. Só que aí as pessoas, depois que descobriram que eles não tinham poderes, começaram a menosprezar eles. Só que a situação era que eles eram bem inteligentes e capturaram um deles que copiava poderes e descobriu o segredo sobre como projetar máquinas que faziam o mesmo. E eles viram no tempo presente que havia muitas pessoas com poderes lutando contra um exército de algumas dessas máquinas que estavam acabando com várias pessoas e viram que tinha até pessoas pequenas lá, crianças e idosos que estavam fracos, com pessoas com vários tipos de poderes. E como o Marcos e o Robert estavam dormindo, o resto da turma resolveu ir lá, deixando só o Alex com o Jonatas para ficar informando eles. Ele ficava vendo tudo pelo globo do tempo e informando de cada situação. Então, o Max acabou descendo junto com alguns outros lá no planeta. E quando viram que os robôs estavam massacrando algumas pessoas lá, eles acabaram contando com a ajuda do Renato, que acabou tirando uma grande quantidade de água das profundezas da Terra e acabou mandando uma onda gigante contra aqueles robôs e conseguiu prender todos no iceberg gigante e colocou uma pressão intensa que os robôs acabaram sendo destruídos. E as pessoas ficaram chocadas quando viram isso. E eles chegaram lá com elas e falaram que eles vieram ajudar. E eles disseram que estavam precisando de ajuda, que tinha muita gente ferida lá. E daí o Max acabou tirando uma cápsula de restauração do bolso e quebrou ela. E daí as coisas se restauraram e as pessoas ficaram saradas. E o Caleb acabou perguntando onde era que tinha uma zona segura para essas pessoas. E o Alex acabou mostrando uma zona, uma localização para ele. E o Caleb acabou teletransportando essas pessoas para lá. E depois que ele teletransportaram as pessoas, eles acabaram vendo que um exército de robôs chegaram lá rapidamente e começaram a lutar contra eles. Só que eles iam acabando com uns, só que ia aparecendo mais. E viram que os robôs estavam se duplicando. De um virava dois, de dois virava quatro. E começaram a atirar neles. Só que eles iam acabando com os robôs. Até que no momento perceberam que tinha robôs que começou a atirar raios neles. E o Renato ele acabou congelando uns dentro de cubos de gelo gigantes. Só que aí os robôs começavam a aquecer tanto que acabavam derretendo e revidavam. E o Renato percebeu que copiaram os poderes do Fernando. E o Renato acabou mandando uma enxurrada de água muito grande contra esses robôs. E juntou todo o exército. E acabou esmagando eles com pressão de água. E depois disso, eles, eles concluíram que ficar lutando direto com esses robôs não iria adiantar. Eles precisariam era acabar com os comandantes disso. E que eles precisariam resolver essa guerra entre essas duas civilizações diferentes. Então, o Caleb pediu para localizar os líderes das pessoas que tinham poderes. E depois de localizar, eles acabaram se teletransportando para lá. E quando chegaram no local, viram muitas pessoas que, quando viram eles chegando, ficaram atentos. E ficaram olhando para eles um tempo. E daí perceberam que eles também tinham poderes. E que não eram ameaça. E disseram que precisava falar com os líderes deles. E não entenderam muito bem. Então mostraram pelo globo do tempo onde era que eles estavam. E eles se teletransportaram e chegaram em um local onde eles estavam todos reunidos discutindo a respeito da guerra. E eles falaram que precisavam falar com eles urgente. E disseram que não atenderiam qualquer um. Só que eles disseram que vieram falar a respeito dessa guerra. E que eles poderiam ter uma solução. Eles não estavam acreditando, mas aí perceberam que está se aproximando um robô gigante de lá. E o Renato simplesmente atraiu bastante água do mar de lá. E acabou pegando aquele robô e destruiu ele. E quando viram isso, ficaram impressionados com o nível de poder dele. E deixaram ele entrar junto com alguns outros. Outros ficaram de fora. E quando ele chegou lá, ele
falou com os líderes de lá que eles precisariam chegar em uma trégua com relação a essa guerra, depois que ele se apresentou, e que eles precisariam ouvir um lado do outro para conseguir acabar com tudo isso. Eles não estavam querendo aceitar isso, e daí o Max, junto com eles, mostraram algumas imagens sobre tudo o que aconteceu, sobre como eles estavam sendo hostis com essas pessoas que não tinham poderes, e de como eles estavam sempre menosprezando essas pessoas e até mesmo acabando com a vida de muitos, e até mesmo desfavorecendo elas porque elas não tinham poderes, em situações que não tinha nada a ver com isso, e eles estavam querendo negar, só que mostraram que era uma imagem do Globo do Tempo, e eram imagens reais de tempos passados, e eles também mostraram como essas pessoas estavam querendo a todo custo conseguir a aprovação deles, a querer se encaixar, e mostraram momentos históricos que o Jonathan ficou vendo lá e ficou mandando para eles, e eles confessaram que realmente haviam visto isso, só que acabaram ignorando, porque pensaram que essas pessoas eram inferiores, mas agora viram que a situação está fora de controle, e que essa guerra está acabando com todos os lados, até mais dos que têm poder do que os que não têm, e o Max disse que eles precisavam conversar entre eles, e disseram que isso seria meio difícil, já que é difícil conversar com quem você considera seu maior inimigo, e fazer com que eles viessem aqui seria bem complicado. Então, o Renan com o Caleb acabaram se transportando e chegando no local onde estavam os líderes desses pessoal que estava construindo robôs, e depois de explicar boa parte da situação, eles viram que realmente eles estavam querendo ajudar eles a se acertar e a acabar com essa guerra, e concordaram e junto com eles, e quando chegaram lá, ficaram todos surpresos por ver que os líderes daquele pessoal que tinha robôs haviam chegado lá, e o Max disse que eles eram de uma civilização bem avançada em tecnologia, e que eles têm um pensamento bem mais razoável com relação à relação humanos. E o Max acabou mostrando lá a imagem do Globo do Tempo sobre cada situação, e como eles estavam querendo mostrar o lado de cada um, e de como eles precisavam se acertar. O pessoal que tinha poderes estava meio relutante e estava querendo negar algumas coisas que eles estavam mostrando lá, só que aí eles revelaram que eram imagens reais, coletadas de parte da linha do tempo deles, e de como eles estavam sendo meio irracionais com relação a tudo isso, e eles realmente contaram que, por depender tanto dos poderes deles, eles realmente não haviam se desenvolvido tanto em conhecimento, em tecnologia, e agiam às vezes como se fosse até animais. Depois de confessar isso, o pessoal que era da civilização sem poderes com robôs disseram que haviam percebido isso, mas que construíram as máquinas que era para se defender, e que eles não queriam continuar com essa guerra, eles só queriam ter paz. E depois de conversar e cada um mostrar o seu ponto, eles concordaram em uma trégua, em terminar com toda essa guerra, contanto que um não atacasse mais o outro. E depois de conversarem mais um certo tanto, eles concordaram em viver pelo menos em partes separadas do mundo, e mostraram lá uma parte do mundo em qual viveria só as pessoas que tinham poderes, e outra parte que viveriam as que não tinham, e que eles concordariam em passar conhecimento um para a parte do outro, e com o tempo até se entender se conseguisse, porque eles acabaram vendo algumas coisas sobre o futuro, depois que eles concordaram disso, e viram que realmente poderia haver uma chance deles acabarem se acertando. E depois de tudo isso, o Max disse que eles já tinham que ir, e depois que chegaram no Globo do Tempo, eles viram que realmente a situação ia dar uma melhorada e que a guerra já havia cessado, e que iriam tentar se entender melhor. E o Marcos com o Robert, depois de acordarem e ver essa situação, acharam bem interessante como eles acabaram com uma guerra que já estava acontecendo há muito tempo. E o Marcos perguntou sobre como foi que eles conseguiram realmente resolver essa situação. E o Max contou que eles precisariam mostrar um lado do outro, porque essas pessoas que tinham poder, eles não estavam querendo ouvir o lado dos outros, eles só pensavam em como se manter superiores, mostrando que tinham grande capacidade de poder, só que por depender tanto desses poderes, eles não se desenvolviam bem para conhecer algo mais, então eles agiam com pouca inteligência, mas conseguindo um entender o outro, eles conseguiriam pelo menos conseguir viver em paz com o tempo.